Boa noite a todas, todos e todes. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao Sesc Bom Retiro. Seguiremos agora na continuidade do ciclo de bate-papos do OMODE, que é o Festival Sesc de Arte e Cultura Negra para a Molecada. Essa mostra artística, esportiva e educativa que tem o objetivo de enaltecer as culturas afro-brasileiras na relação com as várias formas de ser criança, além de reverberar a importância de se pensar coletivamente a ancestralidade, o antirracismo e a diversidade na infância, através do convívio e do compartilhamento de saberes e da arte. Este ciclo de bate-papos é direcionado ao público adulto, mas sem deixar de trazer as crianças. Contamos com um espaço dedicado a elas, que hoje é o Espaço Kizomba, com a presença da companhia Alcina da Palavra aqui na Praça de Convivência, e está em diálogo direto com as temáticas de curadoria dessa mostra. Essa mostra que teve a curadoria de uma composição de funcionárias, funcionários e funcionários do Sesc São Paulo. Contamos também com a acessibilidade por meio da interpretação em Libras, com as intérpretes Gabriela e Karina. Bem, esse é o 9º dos encontros, com o título Infância Negra, Família e Comunidade. Este encontro propõe refletir sobre o papel da família e da comunidade na formação da identidade e experiências das crianças negras. Serão abordados temas como a educação e a formação das crianças e os espaços de resistência, aprendizado e acolhimento. Para compor o bate-papo desta noite, gostaríamos de convidar para subir ao palco neste momento a vovó Cici de Oxalá e Nego Bispo. E para fazer a mediação, o Fabiano Maranhão, que é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e graduado em Educação Física pela mesma universidade. O Fabiano possui pesquisas em jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras, corporeidade negra e educação nas relações étnico-raciais. Trabalhou como monitor e professor do projeto São Paulo, Educando pela Diferença para a Igualdade, vinculado à UFSCar e à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Também atuou como professor no curso sobre Educação das Relações Étnico-Raciais no ensino infantil na cidade de São Carlos, São Paulo, vinculado à UFSCar e Secretaria Municipal de Educação, com estudos voltados a práticas sociais e os processos educativos. Atualmente, compõe também a equipe do projeto Brasil-África, Histórias Cruzadas, atuando na produção de material didático sobre história e cultura africana e afro-brasileira, vinculado à Unesco. Bom, passo a palavra agora ao mediador Fabiano. Uma ótima experiência a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Achei que o meu povo não ia chegar. Estou tentando aqui descontrair, porque não vou mentir. Estou nervoso aqui do lado de vovó Ceci, do lado de Nego Bispo, né? Essas duas entidades vivas aqui que abriram e abrem caminho para tanta gente, que representa tanto para essa história desse país, né? Antes de fazer a apresentação formal dessas duas pessoas convidadas na noite de hoje, né? Também não quero perder a oportunidade de trazer aqui, de evocar mais um dos nossos, né? Tiago Mendes, uma criança de 13 anos, nessa segunda-feira, que teve a sua vida ceifada, né? E que a gente não possa perder o nosso direito de viver, de sonhar, de respirar, de tomar bênção, né? De confluir, de existir, né? E no encontro de hoje eu achei que eu não ia tocar nas nossas feridas, porque a gente tem muito a celebrar ao lado dessas duas pessoas que aqui no palco estão, né? Mas o projeto de apagamento, silenciamento e de extermínio continua em curso. Mas acredito que celebrar também é uma forma de resistir, né? E nesse encontro de hoje, né, a gente entender que escorregar não é cair, como diz uma grande mestra, Vânia Oliveira, né, que recuar só se for para... E que esse encontro de hoje seja esse impulso para que a gente se fortaleça enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto família. E falando em família, eu não podia apresentar sozinho
vovó Cici, tudo que ela representa, Nego Bispo e tudo que ele representa. Então decidimos convocar nossas famílias e nossa comunidade para anunciar um pouquinho sobre quem é vovó Cici e o que ela representa. Então convidamos algumas pessoas para falar de vocês. Em vez de eu ler a mini bio que está lá na internet, que vocês encaminharam, convidamos algumas pessoas para falar quem é vovó Cici, quem é Nego Bispo e o que vocês representam. Vamos ver aqui na TV. Ebo, Baba Ebo Unjeawa, Orixá Oxalá Morio Ebo, 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 Baba Ebo Unjeawa, Aure, a bênção, meus mais velhos, os meus mais novos, os meus iguais. Bença, vovó Cici. Meu nome é Nara Couto e eu tô aqui pra falar um bocadinho de vovó Cici, curtinho. Primeira vez que eu encontrei vovó, que a gente foi conversar, ela me disse uma coisa que reverbera em mim até hoje. Ela me disse: estude, leia, leia bastante. E eu sou muito grata por esse ensinamento e todos os outros que eu já ouvi de vovó Cici. Isso só potencializa a minha existência aqui e me auxilia no meu caminhar. E vovó Cici é essa pessoa que potencializa, que conta histórias, que compartilha vivências, que traz a gente através do exemplo dela, né, da própria existência dela. Eu sou muito grata por viver no mesmo tempo que vovó Cici, honrada por isso. Modo pé, vovó Cici, e emondiabo se for. Em dizer o que significa vovó Cici, a minha avó para mim significa muitas coisas. Dentre elas, vovó Cici significa axé, vovó Cici significa amor e o amor do mais profundo que habita no coração de Oxalá e de Oxum. A doçura de dizer vovó Cici significou muitas coisas para muitas pessoas e principalmente para mim significa ancestralidade, daquela mais forte trazida pelos orixás e que habitam em nossas veias. Bom dia para quem é de bom dia. Não sei que horas esse vídeo vai passar no Brasil, mas eu acordei aqui em Londres com essa missão maravilhosa de falar sobre a doutora honoris causa Nancy de Souza. Eu acho que já no nome ela diz ao que veio. Nancy é um nome que ela recebeu aí também em homenagem a essa cidade que estava sendo bombardeada na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que a trajetória de vida, né, dessa nossa doutora honoris causa, ela conecta diferentes tempos e sentires, né, da história e que a gente antes não podia reivindicar como nós, né, porque ao mesmo tempo essa senhora de Oxalá que estava ali, né, nasceu na Segunda Guerra, estava ali durante a ditadura brasileira, né, teve seus estudos acadêmicos atrapalhados pela ditadura brasileira, depois se muda para Salvador, né, tem esse contato fortíssimo aí com a Ilha de Taparica e os Egunguns e chega no Candomblé, né, do Balbino, pai Balbino, grande rei Xangô aí. Então eu acho que a doutora honoris causa Nancy de Souza, ela dá a gente a possibilidade de no presente entender tudo que a gente já viveu em outro momento, em outra história enquanto mulher negra e que só agora a gente consegue olhar pelos olhos de Oxalá. E para quem ama a vovó Cici, né, é esse grande Oxalá com todas as histórias que a gente nunca vai conseguir esquecer. Te amo, vó. E agora vamos ver o que essa família ou essa comunidade tem a dizer a Nego Bispo. Primeiro, ele é meu avô e ele é um amigo também, com quem eu posso rir, refletir, aprender, conversar e me conectar com a minha ancestralidade. Eu adoro conversar com ele sobre redações e sobre as histórias e as vivências que ele carrega. Como neto dele, eu me sinto muito honrado e, para mim, ele representa muito da minha ancestralidade. Apesar de eu não conversar tanto com ele, estar começando a conversar mais só agora, eu sinto isso. E, para mim, ele é uma grande representação também, uma grande referência
para mim como quilombola. Nego Bispo é meu avô e eu gosto muito dele, pois ele sempre me ajuda a ir buscar erva para dar ração. Sempre quando eu preciso de qualquer ajuda, ele vai mais eu. A gente também tem uma roça e até porque sempre quando ele precisa de alguma coisa também eu ajudo ele. Tem as cabras, ele que me ensina a cuidar dos meus animais. Sempre quando o vovô precisa também de ajuda para plantar ou colher alguma coisa, eu sempre vou mais ele. Vovô, nós chamamos. Olá, quem é Nego Bispo? Nego Bispo é meu mestre. Nego Bispo é um lavrador de palavras, é um filósofo que tem a poesia e ele representa um dos maiores pensadores contracoloniais do nosso tempo. Uma referência num pensamento que propõe imunizar a vida. Nego Bispo está dizendo o seguinte: não vamos deixar de ter medo, mas a gente pode viver com medo de um modo que o medo não se transforme em violência. Nego Bispo representa isso. Representa um pensador contracolonial que lavra palavras, que semeia a terra para que a gente possa colher conceitos que aumentem a potência da vida. Nego Bispo, meu mestre, um beijo. Então, peço licença aqui aos meus mais velhos, às minhas mais velhas. Sua benção, Motumbá, Surê. Antes de passar a palavra aqui para as pessoas convidadas, né, só reiterar o ponto de partida desse encontro de hoje, né, e de onde eu extraio das falas dessas famílias e dessa comunidade, né, que a gente possa ter o exercício de tomar bênção, estudos, leituras de mundo, potencialidades no caminhar, falar de nossas existências, do axé, do amor profundo, de nossa ancestralidade, conexões e histórias, entender o que se vive, né? Conexão ancestral, trazer nossas referências, compreender os conceitos de quilombo, ensinamentos, entender o plantio, o afeto e a gente se fortalecer nessa luta contra colonial. Com o tema de hoje, infância negra, família e comunidade, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Como que se deu as ensinagens, os modos, os processos na infância de vocês, na relação com os seus mais velhos, com as suas mais velhas e na comunidade das quais vocês pertenceram e pertencem, né? Como que se deu essas ensinagens na troca com a comunidade e com os seus mais velhos e mais velhas? Boa noite a todos, todas e todes. Que o Batalá abençoe a todos com paz, tranquilidade. Eu vou passar primeiro a Nego Bispo, sabe por quê? Porque ele vem da raiz daquilo que vocês estão procurando. Se ali está escrito Omodé é uma palavra iorubá, cuja a origem vem, vamos dizer, da senzala. Eu venho da Bahia, ele vem do Piauí, então a minha vida tem muitas surpresas que vocês não têm ideia. Então, primeiro a ele. Por favor, sua bênção, viu, Ioiô? O senhor fala primeiro, eu falo depois. Vivas! Fogo! Queimaram Palmares. Nasceu Canudos. Fogo! Queimaram Canudos. Nasceu Caldeirão. Fogo! Queimaram Caldeirão. Nasceu Pau de Cuié. Fogo! Queimaram Pau de Cuié. Nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo que queimem os corpos, não queimarão
a ancestralidade. Gratidão. Eu nasci em 1959, no Vale do Rio Berlengas, no estado do Piauí. Lá onde encontram-se a Caatinga, os Cerrados, pouco de Mata Atlântica, pré-Amazônia. Eu nasci em uma encruzilhada de biomas. Subi a serra, colhia fruto do cerrado, avançava no Vale do Rio, colhia fruto da Amazônia, avançava para o lado dos morros, dos carquejos, e colhia frutos da Caatinga. Então, eu fui criado me comunicando com uma diversidade de viventes e de vivências. Logo que eu nasci, ainda bebezinho de colo, as minhas mais velhas, em especial mãe Joana e dona Pedrina, minha mãe e minha avó, mas também os meus pais e os meus avós, me levavam para a roça. Nós dormíamos na casa, passávamos o dia na roça. Na roça nós tínhamos também uma casinha, que é onde a gente fazia a comida. Então eu ia para a roça ainda bebezinho e ficava na rede, enquanto as pessoas mais velhas iam trabalhar. Por que que eu ia para a roça daquele tamanho? Por que que eu ficava na rede? Porque ali eu ia ouvir tudo o que estava acontecendo na roça. O tilintar das enxadas na terra, os pássaros que cantavam, ou seja, eu ia exercitar a minha audição. Eu ia me comunicar por uma linguagem chamada sonoridade. Crescendo mais um pouquinho, eu já era tirado da rede e colocado no chão, a gente diz para engatear, para rastejar pela terra. Eu ainda não andava. Por que que eu era colocado no chão para fazer isso? Para exercitar o meu tato. O meu contato com a areia, com a terra, com as vidas sólidas daquele ambiente. Exercitar o tato. Começava a andar, eu era solto para sair andando na roça, correndo, como todas as crianças gostam de fazer. Agora, para exercitar as relações. Eu saía, tinha uma cobra. E os mais velhos ficavam olhando como é que eu me relacionava com a cobra. Se eu me aproximava, se eu não me aproximava. Todas as crianças criadas na roça, mas principalmente na Caatinga, fazem isso. E a gente fica só percebendo. Está o cachorro, está um porco. E a gente vai, está a planta. E a gente vai se relacionando. Daqui a pouco eu começava a pegar tudo que achava e cheirar. Para exercitar o olfato. O cheiro para nós é uma linguagem. Então, tudo isso aqui, eu estou exercitando comunicações. Daqui a pouco, tudo que eu encontro, eu coloco na boca. Para exercitar o meu paladar. E assim começou a minha criação com os meus mais velhos, exercitando a comunicação. E daqui a pouco eu começo a aprender a falar. E aí, os meus mais velhos começam a me contar histórias sobre todas as vidas que ali existem. Só que essa contação de história não é igual à contação de história que a humanidade bíblica, quando eu estou dizendo humanidade bíblica, estou sendo redundante, porque só dizer humanidade já dá para saber que é bíblica. A humanidade nasce na Bíblia. Mas eu posso dizer a sociedade eurocristã monoteísta, e quando eu estou dizendo eurocristã monoteísta, é porque também tem cristãos e cristãs politeístas. Mas eu posso também dizer a sociedade eurocristã colonialista, que eu acho mais bonito esse nome, eurocristã colonialista. Então, essa sociedade eurocristã colonialista, que se comunica através das escrituras, e não tem esse exercício de se comunicar com as outras linguagens, com o gosto, com o cheiro, com o tato, com as relações, enfim. Para a sociedade eurocristã colonialista, ou você sabe ler, ou você não sabe nada. A sociedade, essa sociedade brasileira,
que está vivendo o seu apocalipse, não vamos aprofundar sobre isso, mas depois, no outro momento, se pode se conversar. Essa sociedade, ela tem as escrituras como um saber. As escrituras não são saber nenhum, elas são comunicação do saber. Você comunica o saber através da escrita, mas a escrita em si não é nada. Como a palavra em si, se ela também não tiver um saber, não é. Então, as linguagens comunicam os saberes, mas os saberes obrigatoriamente não estão naquelas linguagens. É por isso que eu falei das diversas formas de linguagem que o nosso povo exercita para comunicar. Bom, então estou dizendo isso para dizer que nessa criação que eu tive, eu compreendi que todas as vidas são necessárias, todas. E nenhuma vida é melhor ou inferior que a outra. Todas são necessárias, também não são iguais. São necessárias, são diversas. Então, assim eu fui criado, como uma parte da natureza, e não como uma natureza à parte. Então, nós somos natureza. Se tem gordura nos vegetais, e se tem gordura nos animais, logo os animais e os vegetais são parentes. Estão conectados pela gordura, estão conectados pelo oxigênio, estão conectados por várias coisas. Então, vegetais e animais fazem parte do cosmos. Então, essas linguagens que eu falei são linguagens cosmológicas. Ok. Dizendo isso, para dizer que, aprendendo a falar, aprendendo a conversar e se comunicar com as outras vivências, nós acabamos compreendendo os saberes, a sabedoria. Então, na nossa comunidade, o maior, não é o maior patrimônio, não é isso. As melhores condições, as mais necessárias condições que nós tínhamos e que nós temos até hoje é o conhecimento, é o saber. Quem sabe, faz, quem faz, tem. Quem tem, pode simplesmente operacionalizar o ter. Então, a base de tudo na nossa criação é o conhecimento, mas o conhecimento nas mais diversas formas de linguagem, e não só na linguagem escriturada. Mas durante muito tempo, nós ouvimos dizer que quem não sabe ler, não sabe nada, é analfabeto, é atrasado, é não sei o quê, não sei. E durante muito tempo nós fomos forçados a aprender a ler. Tem lei que obriga a botar a criança na escola, queira ela ou não, queira o pai ou não. E nós tivemos que aprender a ler. Só que depois que nós aprendemos a ler, nós descobrimos uma coisa interessante. O povo que nos obrigaram a aprender a ler, não sabem falar. E a gente não tinha essa disposição para dizer isso que nós estamos dizendo agora. O povo que sabe ler não sabe falar. É por isso que eles não nos entendem. Porque eles são oralibetos. São ignorantes na oralidade. Eu estranhava, até eu chegar nesse entendimento, eu estranhava por que quando nós vamos para uma mesa, as pessoas que sabem ler levam um data show e um texto escrito e jogam o texto na parede e ler para os outros é falta de respeito. Isso é vergonhoso. Se é para ler, manda um texto que as outras pessoas lêem, não precisa nem você ir. Nos poupa dessa vergonha, nos poupa desse constrangimento. Tá? Então, eu estou colocando isso para dizer que esse momento que nós estamos agora, que maravilha, uma mesa composta da geração avó, mas também composta da geração mãe e também composta da geração neta. Então, é uma mesa que tem começo, meio e começo de novo. E agora eu estou dizendo isso para já entrar na questão da família. É para dizer que para nós, lá do Quilombo, para nós, dos saberes orgânicos, cosmológicos, a família é geração avó, começo. Geração mãe, meio. Geração neta, começo de novo.
Para a sociedade eurocristã colonialista, a família é geração mãe e geração filho. Não é nem geração mãe, é geração pai. Geração pai e geração filho. Porque o Deus da Bíblia, o Deus cristão, ele é pai de Jesus. Mas Jesus não tem filho. Logo, esse Deus não é avô. É por isso que a sociedade eurocristã coloca a geração avó no asilo e a geração neta na creche. Porque na matriz, na essência da vida desse povo, não tem geração avó e não tem geração neta, porque Deus não foi avô. Deus nunca teve a felicidade de ouvir o que eu ouvi agora da Mara Manaiara. Ele não teve essa felicidade, coitado, eu tenho dó dele. Que bonita a Mara Manaiara dizer assim, eu vou para a roça com o vovô, eu ajudo o vovô a plantar. Eu não preciso mais nem explicar nada, o meu neto já disseram. Né? Aquele meu neto que fala do livro, que eu sei o quê, que o vovô escreveu. E aquela minha neta diz, não, eu vou para a roça, ele me ajuda a ir buscar a égua, mas eu também ajudo a botar as cabras no chiqueiro. Aí eu estou junto com ele e tal, sei o quê. Isso é família orgânica. Família politeísta, família quilombola, família de terreiro, família de capoeira, família de congado, família de umbanda, família de condomble, família de circularidade, família da gíria, família da roda. Aí ele disse assim que teve uma escritora que disse, recuar só se for para ganhar impulso. Nós não precisamos recuar. Essa palavra recuar ou adiantar é uma palavra colonialista. É para quem vive na verticalidade. Ou você vai ou você volta. A gente nem vai nem volta, a gente gira. A gente gira. Na gira não tem fim. Todo lugar da roda é começo, todo lugar da roda é meio. Eu entro no meio da roda, eu saio no começo da roda, mas não tem o fim da roda. A roda está circulando o tempo todo. Então, a nossa vida é organizada dessa forma. Então, como é que nós nos relacionamos com... Como é que eu fui criado? Eu fui criado nesse ambiente de muita sabedoria, de muito conhecimento, de muito afeto, de muito carinho, de muito relacionamento, sabe? De muito colo. E não era só a mãe Joana e mãe Pedrina que cuidava de mim, era todas as mães Joana, que é toda uma geração avó, todas as mães Pedrina, que é toda uma geração mãe. É assim até hoje. Na maioria dos quilombos, não em todos. E não no quilombo é tudo do mesmo jeito. Tem muitos quilombos em um só quilombo. Mas as nossas relações são relações de compartilhamento. Não é de coletividade. Coletividade, essa palavra não é nossa. As outras também não são, mas são palavras que nós já dominamos. Porque uma das coisas que a gente faz é pegar a palavra do colonizador e adequar essa palavra ao nosso modo de vida. E pegar as palavras que o colonizador colocou para nós e adequar essas palavras às defesas do nosso modo de vida. Por exemplo, durante muito tempo, os colonizadores diziam, você é macumbeiro. E a gente dizia, não sou não, senhor. Você é feiticeiro. Não sou não, senhor. Agora ele chega para mim, nego bispo, você é feiticeiro? Sou sim, senhor, mas também sei fazer milagre. Você quer morrer como? Aí, como ele não tem repertório, vão passar 10 anos para me fazer outra pergunta. Quando eles voltam, a resposta é parecida. Olha, nego bispo, o nego em pé é um toco, deitado é um porco. Você acertou de cheio. Nos tempos que os capitães do mato, os feitores de eito, andavam atrás de nós, de pé, e nós a pé, todo mundo a pé, a gente virava um toco. E ele passava e pensava que a gente era um toco. Ou a gente virava um porco, deitava no barril. Então, nós somos toco e somos porco quando precisa. Nós sabemos ser porco, sabemos ser toco, nós sabemos ser o que é necessário para nós. Agora eu te pergunto, um branco em pé é o quê? E deitado é o quê? Ah, não sei, então é nada, meu irmão. Se você não sabe o que você é nada, coisa nenhuma. Então, a gente pega essas palavras e vai adequando ela
A coisa melhor do mundo é você pegar a língua do adversário e colocar a seu favor, e depois o próprio adversário não querer mais falar o que ele falou. Você chega aqui em São Paulo, sobe o morro, aí a galera nossa está tudo falando gíria. Aí os adversários não sabem falar gíria e tem medo. Quando falam gíria, ele fica logo guardando o celular, guardando tudo, porque acha que aquela palavra vai levar o celular dele. Olha, a palavra é apenas uma palavra, né? O dono da palavra é outra coisa. Mas então, aí como é que a gente lida com a nossa criança para não ficar falando sozinho? É simples. Essa minha neta, quando tinha 5 anos de idade, a minha irmã chegou para ela e perguntou: Mara, tu vai fazer 5 anos, é teu aniversário, tu quer ganhar o quê? Ela disse: um cavalo. A minha irmã não tinha condição de comprar o cavalo. Minha irmã entrou em pânico. Aí minha mãe soube da história, chamou minha irmã. Como é essa história? Minha bisneta quer um cavalo? Quer. Chama meu filho, me chamou. Caça um cavalo e compra um cavalo para minha bisneta, porque ela me representa. Porque o imaginário da minha mãe não é sonho, porque sonho é coisa de cristão. Nós não temos sonho, nós temos imaginário. Nós imaginamos a nossa vida a partir das nossas relações. Nós temos essa capacidade de imaginar. Nós não temos destino, nós temos um propósito. Nós estabelecemos o nosso propósito, colocamos isso no nosso imaginário e assim nós vamos, porque nós podemos. Destino é para quem não tem capacidade de se imaginar. Aí joga o seu futuro por Deus dará. E se Deus não der, não tem. Né? E geralmente Deus quase que não dá. E já deu demais, está meio fraco já. Bom, então, eu disse: minha mãe, nós não vamos comprar um cavalo, nós vamos comprar uma poltrinha. E ela vai crescer junto com ela, aprendendo a dominar. Compramos uma éguinha, a gente chama égua lá no Nordeste e no Norte. Aqui o povo chama poltra, né? Eu estou tentando ser bilíngue aqui, falar 2 idiomas na língua portuguesa. Aí compramos uma éguinha. No dia que a égua chegou, minha neta, com 5 anos de idade, montou. Se entenderam, ela olhou no olho da égua, a égua olhou no olho dela e disse: já somos amigas, ela já montou. A égua não fez nada e pronto. Depois essa égua desapareceu, com 10 anos nós compramos outra, aí compramos uma égua valente. Aí foi: olha, Mara, por isso que ela disse que eu vou ajudar ela a buscar égua na roça. Olha, Mara, você vai adestrar essa égua, que você é neta de adestrador. Você começa aprendendo a adestrar a égua, depois você vai adestrar os colonizadores. Tem que adestrar eles também, que é para eles não nos atacarem. Aí, olha, chega perto da égua, ela chegava. A égua assiste, volta, vai, vem, até que se entenderam. Montou. Está montando. Aí, concluindo. Eu cheguei em casa e minha filha triste: olha, a Mara disse que não vai mais estudar porque já é uma vaqueira ganha bem, não precisa disso, não sei o que. Não, tudo certo, se ela não quer, não vai. E Mara, tudo bem, você não quer estudar porque você é vaqueira e você é mesmo, ninguém vai impedir você de ser vaqueira. Agora presta atenção, tu é a vaqueira campeã, bonitona do jeito que tu é, mas a tua égua para entrar na pista precisa de um laudo veterinário. E aí, quem é que vai dar esse laudo? A veterinária. Quem é que vai ganhar o dinheiro? A veterinária. E aí, adianta tu ser vaqueira? Aí, Mara, tu não sabe ler nem escrever, tu precisa assinar um contrato de vaqueira campeã, mas aí tu não sabe ler as cláusulas do contrato. Quem é que vai ganhar dinheiro? Ela ficou me olhando, aí chegou em noite e disse: mãe, eu estou só de brincadeira, eu vou voltar a estudar. Resultado, hoje você diz: Mara, você vai ser o quê? Você não, eu já sou vaqueira, mas vou estudar veterinária porque eu preciso ganhar dinheiro e eu mesma administrar o meu dinheiro. Ou seja, é dizer que nas comunidades a gente segue o imaginário das nossas crianças a partir do que a gente oferece a ela como base. E o que a gente oferece a ela como base é o respeito pelas vidas. Gratidão. Pois é, eu pedi para o senhor ser primeiro, porque a minha vida é contrária à do senhor, apesar de eu ser mais velha. O senhor vem da terra, e vem do início das coisas. Eu já sou de uma outra forma. Começa que eu não nasci no Nordeste, eu nasci no Rio de Janeiro. Começa por aí, 1938. Primeira parte da minha vida, eu sou criada com alemães. Entro na escola falando alemão, tenho que falar português. Então, uma coisa totalmente diferente a minha vida. Mas eu vou pular essa parte. Vou pular essa parte, vou pular a parte que eu tinha vontade de fazer sociologia, mas andei me entendo aí numa onda diferente. E não pude, como muitos da minha época.
mas eu vou falar de como foi que eu saí da Casa Grande e fui para Senzala. Eu estava, quando criança, tive uma determinada doença. E quando a febre era muito forte, eu via coisas saindo da parede. Eu começava a gritar, eu estou vendo isso, aquilo, e minha mãe não acreditava em nada disso, porque a minha mãe era filha de uma mulher negra com um judeu. E minha mãe não processava a religião. E ainda tinha uma coisa terrível. Minha mãe não deixava eu botar meu pé no chão. E minha mãe alisava meu cabelo. Então, eu tive essa doença e eu via coisas saindo da parede. E eu gritava porque eu via. E mamãe não acreditava, nada disso. Mandava chamar o padre. O povo, chama o padre para rezar a casa. E então, nessa época, eu tinha 2 tios, que eles eram feitos de orixá aqui na Bahia, eu morando no Rio. E essa pessoa que fez orixá de meu tio, estamos nos anos, talvez, eu nasci em 39, provavelmente nos anos de 1936, eles eram filhos de santo de uma pessoa muito importante, que não foi tão conhecida de vocês, não teve tanta importância. Mas quem conhece a literatura de Jorge Amado, conhece um livro chamado Jubiabá. E o nome desse senhor era Jubiabá, Severiano Jubiabá, porque ele tinha um caboclo com esse nome. Ele dava consulta lá para o lado do Santo Antônio, além do Carmo, porém o terreiro dele não era lá. Ali era para receber as pessoas. Então, eu tinha um tio que era feito de Oxóssi e morava num lugar chamado Niterói, para quem conhece Rio de Janeiro. É fora, como a gente está aqui em Salvador e a minha família, a outra família está em Itaparica. Então, um dia o orixá pegou ele lá, levou até a casa de meu pai, e meu pai e meu tio não sabia de nada. O orixá deixou recado, e então, quando ele chega na casa de minha mãe tinha pensão, trabalhava com comida, e ele chega um dia de domingo, folga de minha mãe no trabalho dela, e eu me lembro que eu estava muito doente, numa caminha, e o meu tio diz assim: qual das filhas de D, que era o apelido de meu pai, que está doente? Quando ele falou assim, eu abri os olhos, olhei meu tio, nisso ele deu santo. Eu nunca tinha visto ninguém dar santo, mas eu gritei tanto de medo que meu pai me botou no colo, aí meu tio começou a tirar relógio, ele não, Oxóssi, a tirar relógio, jogar para um lado, anel para o outro, o paletó, aquela coisa toda, e eu gritando. Resultado da história, esse orixá pegou a carteira do meu pai e disse que eu tinha que fazer um ebó, e meu pai não tinha dinheiro para isso. E ele, então, mandou que tirasse de meu tio, que comprasse o que precisava. Isso, eu tenho lembrança que foi 9 horas da manhã. E eu não comia há muito tempo. E eu me lembro que ele falou com minha mãe o que tinha que fazer. Meu pai foi comprar tudo, bicho, tudo. E o Oxóssi foi embora, me deixou bem. Aquele tempo. Me deixou bem. E eu lembro quando meu tio disse assim, meu pai disse: você não vai ficar para almoçar? Ele disse: não, eu vou ver mamãe. Ora, o meu número era a Rua Doc Lobo 447. E a minha avó, a mãe do meu pai, era na Rua Doc Lobo 419. E, apesar de eu estar com 83 anos, eu lembro do telefone da minha avó, 282975. Então, eu tenho essa memória. E eu me lembro que eu fiquei, quando foi de tarde, meu pai me botou no colo e me mostrou uns passarinhos numa mangueira.
a sabiá, dando comida ao filhote. Eu virei para meu pai e disse: papai, eu estou com fome. A partir dali, eu melhorei, tive coisas na minha vida do lado espiritual, minha família nunca gostou. Então, nos anos, eu pulo até os anos 70, quando eu começo a ver orixá, totalmente fora disso, a partir simplesmente disso que aconteceu na minha vida, é quando eu começo a observar e voltar a senzala. Quando novamente eu fico doente, já foi um problema psiquiátrico, e eu fiquei muito mal, comecei a tomar remédio para a cabeça, vendo uma porção de coisas de novo, que não era coisa, era espírito mesmo. Quando no Rio de Janeiro eu trabalho numa escola muito importante, e chega um amigo meu e disse: ô Cici, vai vir um tio meu da Bahia, deixa ele jogar para você. Eu estava muito mal, mas para mim tanto faz como tanto fez à época. Aí jogou e disse: você não tem doença nenhuma, você tem orixá para fazer. Foi quando eu me arrumei e fui primeiramente para o culto de Egungun. Aí sim, eu fui botar o pé no chão. Aí eu fui aprender, sim, as minhas origens. Eu fui aprender as coisas que hoje eu falo. As coisas que me deram vida e me fizeram chegar a essa idade. Então, eu fui aprender a trançar o cabelo. Minha mãe não deixava trançar. Eu fui botar o pé no chão, eu queria botar sapato igual aos outros, sandália, botar pé no chão. Minha mãe não deixava. Tudo isso eu fui aprender a partir do momento que eu vou para o culto de Egungun e depois fazer iniciação. Então, eu nunca tinha botado minha mão num cabelo crespo. Eu não conhecia isso. Eu fui aprender dentro do candomblé. Dentro do candomblé, eu fui aprender minhas origens, eu fui aprender coisas que eu falo hoje. Então, inclusive, as coisas que eu gosto. Eu sou devota de Ibeji, para quem sabe o que é. Na realidade, vocês dizem Ibeji. A palavra Ibeji quer dizer nascido de dois. Eji é o número 2 em Urubá. Eu sei um pouquinho da cultura iorubá que eu tenho que aprender ainda. Iji é número 2, Bi é nascer. Ibeji, nascido de 2. Porém, a vida fez com que eu fosse entrando cada vez mais dentro da minha cultura, entrando cada vez mais, até chegar do culto de Egungun, eu vou para o culto de Orixá, e, finalmente, para o culto de Ifá. E, em Ifá, eu fui aprender outras coisas, inclusive respeitar as pessoas, moldar o meu gênio, que era muito ruim, entendeu? Punk mesmo, era punk. E fui acalmando, acalmando, até chegar aqui na frente de vocês. A partir do culto de Ifá, eu fui estudar outras coisas, aprender outros caminhos. E é muito interessante, porque a Ifá tinha para mim um futuro. Porque vocês dizem, como o senhor aqui falou, presente, passado e futuro. Mas, na realidade, nós já nascemos com futuro, porque antes de nascermos, a cabeça já escolheu o destino para quem crer. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito. Eu creio no que eu falo. Então, a cabeça é o primeiro orixá. Dentro da minha cultura, o primeiro orixá que nasce é a cabeça. Você canta orixá, ori, ori, orixá é de lereque. Orixá, ori, ori, orixá. É o primeiro orixá que nasce. Se você nasce na minha cultura, de origem iorubá, Nagô e Urubá, a criança que nasce com a cabecinha
olhando para o mundo é uma coisa, se ela nasce de bruços é outra. Se ela nasce de pés é outra, se ela nasce de cesárea é outra. Isso tudo vai influenciar no futuro daquela criança. Então, o que foi escolhido vai acontecer. Agora a gente está aqui para apaziguar. Ninguém nasce bonzinho e ninguém nasce ruinzinho, não. Nasce dos dois jeitos. Agora, é por obrigação da gente equilibrar isso. E hoje, para não ficar enchendo o saco de ninguém aqui, eu vou dizer, eu trabalho com crianças, que foi o objetivo quando bota ali Omodé. Omodé quer dizer criança, ok? Homo é filho, Dé chegou. Então, eu digo o seguinte, eu trabalho com crianças, graças a Deus, sou devota de Beje, sou devota de Egbeorum, eu sou cercada de crianças em todas as situações psicológicas da criança. A mesa que eu trabalho fica cercada de crianças que eu não posso dizer mais que elas são especiais, porque chamaram a minha atenção. Eu não posso dizer isso. Então, eu tenho criança que, como é professores, eu não posso dizer que tem síndrome de Down, eu não posso dizer que essas crianças têm ansiedade, eu não posso dizer que essas crianças têm retardo mental, eu não posso dizer que essas crianças são imperativas, porque a sociedade não quer que eu diga. Entende? Mas na minha cultura se fala todo dessas crianças, são crianças sagradas que vêm do Orum. Então, graças a Deus, eu sou cercada por todas essas crianças. Agora, claro, a minha pedagogia é Nagô. A palavra Nagô, na realidade, é uma coisa pejorativa, porque ela foi implantada porque a África, até eu ir à África, eu pensava uma coisa, mas depois que meus pezinhos chegou lá naquela areia, ela é muito diferente. Você vale quanto pesa. Vocês sabem o que quer dizer isso? Eu vi coisas lá, que eu só tenho aqui uma prova, que é minha filha que está sentada ali. Então, eu julgava que quando eu chegasse ali, eu estava no meu paraíso. Oxe, que nada, que nada. Então, quando eu cheguei por lá, eu vi crianças, eu fui para as escolas, eu fui para o Benin, colonizado por franceses, onde as crianças falam 3 idiomas. Ela vai falar, primeiramente, a língua da sua etnia. São divididos por etnia, as mais importantes e as menos importantes, e as que vão servir àqueles que são altos. A primeira língua é a da família, daquela etnia. A segunda língua é do colonizador. E o terceiro idioma é do lugar que ela mora. Então, o que acontece? São separados por classes sociais. Então, quando eu contava história, tinha gente lá que falava português, eu contava em português. Primeiro era falado para a língua daquela família e depois no francês. Tudo isso eu fui aprender aonde? No Benin. Eu sou uma pessoa que eu fui entender toda a sociedade. A Nigéria é o maior país da África, de onde vem o povo de origem iorubá, o orixá, forças da natureza. Mas o Benin, antigo Dahomey, são voduns, são os espíritos das famílias reais dos reis do Dahomey. É totalmente diferente de orixá. Ora, o povo do Benin são belicosos. Eles têm mais reis do que gente. E um compete com o outro. Totalmente diferente da Nigéria, que é o povo iorubá. Então, isso tudo é para explicar o que quer dizer. Por que Nagô é pejorativo? Eles, então, chamam os negros iorubás de Nagôs, que quer dizer que tem piolho. Tem bichinho na cabeça. Contrapartida, os Nagôs chamam eles de Jeje, que vocês aqui conhecem como Jeje,
que quer dizer estranho. Eu não sei o que é pior, se é eu ter piolho na minha cabeça ou eu ser estranha. Eu acho que é ser estranha entre a minha própria raça. Quando eu cheguei no Palácio Real do Dahomey, eu já tinha aprendido com meu pai Fatumbi, Pierre Verger, que me ensinou, eu sei como eu sou, a ler todos os desenhos do Palácio Real do Dahomey, como era que eu ia ler. O que significava, o que está, o nome do local, chama-se no Dahomey, hoje Benin, chama-se... Eu fui Daça Zomé, eu fui em Porto Novo, que era lugar de brasileiros. Eu fui para o Abomey, subindo. Eu fui até Daça Zomé, quase o norte do Benin, em linha reta. Então, quando a gente chega no Abomey, aí que você vai ver os palácios, é uma imensidão. Uma imensidão. Então, eu já sabia, eu tinha lido os desenhos. Vocês podem pegar, desculpe, já me falaram mal, que eu não devo dizer isso. Mas no momento que se tem para se olhar que é um computador, para não dizer que Cici está conversando demais. Então, vai olhar lá no seu computador ou no seu zap aí, no seu celular. Vai ver os desenhos do Palácio Real do Abomey. Quando eles se dirigem a um inimigo, ele vai pintar de tinta preta. E sabe como eles pintam eles? De tinta marrom. Vai olhar. Então, eu comecei a ver a desigualdade e fui entender sobre o tráfico de escravos, como acontecia. Aí tem um rio que separa o Benin da Nigéria. Aí disseram, Cici, você quer ir para a Nigéria? Eu disse, não. Mas você não sabe tanto do povo iorubá? Eu tenho medo do Boko Haram. Eu conheço, eu sei o que é Boko Haram. Eu conheço um pinguinho assim da religião muçulmana. O culto de Ifá vem de Meca. Por isso, toda sexta-feira a gente está de branco. Por isso, nosso dia, nossa reza de madrugada ao povo que é de Oxalá. Tudo isso tem as influências de outros grupos. Entendeu? A gente vai pegando influência. Então, é isso que eu quero dizer. Eu fui aprender o tratamento de criança lá. Primeiramente, vem do culto de Egungun, onde as mulheres é um culto de família. A criança já aprende, já nasce sabendo cantar e já nasce sabendo tocar. Aí vocês vão dizer, mas como que é isso? Muito simples, vocês hoje sabem que a criança na barriga da mãe, quando a mãe fala determinada coisa ou canta, a criança quando nasce reconhece. Eu tenho prova disso. Eu tinha um neto que hoje está no céu, que quando eu falava com a mãe dele, olha, que é minha filha que está ali sentada, eu dizia assim para ele, ô Benzinho, como vai você? Dizia. Quando ele nasceu, ela veio me mostrar ele, eu disse, ô Benzinho, como vai você? Ele estava assim, olha. Quando ele ouviu a minha voz, ele abre os olhos, olha para o lado que veio o som, fecha os olhinhos e volta a fazer assim. Então, no culto de Egungun, as mulheres já sabem se vai ser menino ou menina, já sabe tudo. Então, elas cantam. É impressionante quando você vê a criança criada ali dentro. O menino fica de um lado, a menina fica do outro. Os meninos aprendem a tocar, as meninas a cantar e dançar. E elas cantam o iorubá de tal forma que quando se vai numa casa de candomblé, não canta igual. Um candomblé, hoje em dia, eu defendo o tradicional. Eu não sou afrocontemporânea. Não tenho nada com quem é. Eu não sou. Eu sou afrotradicional. Não tenho nada com quem é, porque o mundo evolui. Ele não fica parado. Quando o mestre falou aqui, a tecnologia, blá, 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 eu já sabia
Sabe por quê? Porque o dono de toda a tecnologia que existiu, que está agora e que ainda vai vir, é Ogum. Então, Ogum é dono de tudo isso. Ogum é dono de toda a ideia que ainda vai surgir. Aí vocês dizem, mas como que Ogum pode ser? Quando Ogum dá a capacidade do ser humano de fazer seus raciocínios a partir da matemática e chegar a esse ponto. Então, ele está bem gravado, bem cultuado aqui, ó, no meu peitinho, bem marcadinho, porque é o orixá que me dá caminho, que está na minha frente de tudo. Então, quando você parte dessas coisas, você vai entender outras a partir de cada orixá, que foi muito bem criado por Olorum, para ser dono de cada sentimento, ou cada posição, ou cada comprimento na vida da gente, de forma simples. Desde que você entenda. Então, eu venho do culto de Egungun para o culto de Orixá. Então, lá eu observo como as crianças de lá são diferentes na educação das crianças dos terreiros. Porque as crianças do terreiro, ela vai ter outras influências da escola. E no culto de Egungun é antes de nascer. Então, o comportamento, a forma delas cantarem, de dançarem, de guardar. O Iorubá é tonal. Se você não guarda o tom do Iorubá, você pensa que você está falando uma coisa, você está falando outra. Às vezes, são 4 tons que o Iorubá tem. Você aprende quando você está num lugar que é senzala. Ainda não chegou na Casa Grande. Um dia eu vi numa camisa, quando a senzala aprender a ler, a Casa Grande vai surtar. Acontece que, às vezes, a senzala aprende a ler, surta a Casa Grande e surta a senzala também. Entendeu? Surta a senzala também. Porque chega, tem a mesma cor, tem o mesmo cabelo, mas tem uma onda diferente. Então, o que acontece? Eu digo de antemão, eu que defendo a cultura tradicional, onde eu vi que realmente pode você identificar quando você vem da senzala, mas do culto que guarda aquela cultura. Quando nós que estamos aqui, que dizemos, somos afro-brasileiros, aí você chega lá, eles vão te olhar. Aí você vem de fora, né? Vai apresentar ao rei. Aí é todo um aparato. As mulheres do rei vão estar sentadas no chão ao pé dele. Todas com tecido com a mesma cor de roupa. São mandadas, subjugadas pela mulher mais velha. Aí as pessoas que não sabem, vai ficar toda... Bom, aí você vai sentar na cadeira desse lado, ele vai sentar onde vocês estão. Aí você fala, vai vir pessoas, vai interpretar, aí diz, eu descendo do povo Fum. É o Jeje, os que vendem e os brancos que compram. Aí ele vai dizer para você, canta uma cantiga ou reze. Faça uma reza em Fum, para você provar que você é Jeje. Ou então diz em Urubá, para você provar que você tem origem Urubá. Aí, quando você abre a boca, aí é que você vai saber quem é você. Se você realmente descende daquele povo, só é blá, 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 blá. Entendeu? Porque na senzala eu fui aprender a rezar. Eu fui aprender a cantar, porque eu não venho da senzala, eu venho da Casa Grande. Foi onde eu fui aprender a cantar, a rezar. Foi onde eu encontrei quem me explicasse as histórias todas, quem me explicasse as diferenças todas, até eu chegar lá. O que constitui o candomblé? O candomblé, ele constitui hoje de grupo de pessoas de várias origens que se adaptaram às coisas mais modernas. Porque quando a gente chega lá, o que vai chamar a atenção é o seu conhecimento e a sua cabeça. A sua cabeça. Quando eles jogam para você,
se tiver alguém que faça um jogo, você vai ter tanto respeito quanto quem nasce lá. Porque orixá não tem cor de pele. Orixá, cabeça, chá, dono. Ele pode ter qualquer cor. O que vale é o que está aqui dentro. Entendeu? Então, eu achei quem me ensinasse. E quando eu cheguei lá, eu tive prova de tudo certo. Porque as pessoas aonde eu fui disseram assim, olha aqui a foto do seu pai e do Dagbo. O que era o Dagbo? É o chefe supremo do culto dos Vodões. Olha aqui o seu pai. Então, ele foi reconhecido lá. Aí disseram, canta para o rei. Quem falava português? O rei era Jejinagô. Aí eu fui, eu estava melhor, né? Tem uns 6 anos eu estava melhor do meu joelho, que eu estou sem cartilagem. Eu fiz o mesmo que se faz dentro de uma roça de candomblé. Ajoelhei, a gente vai, faz isso, olha. Faz assim, bota a cabeça. Eu me ajoelhei, fiz assim, olha. Não é um teatro, mas isso é do negro. Então, a gente bota a mão assim, ó. Isso é força. Aí eu cantei. Obacaú, Obacaú Ika Biesile. Obacomucum Echicole. Obacaú, Obacaú Ika Biesile. Sabe o que foi que eu disse? Obacaú, Sua Majestade o Rei. Isso, o rei, eu estou na frente do rei. Eu digo, Obacaú, Obacaú Ika Biesile. Sua Majestade o Rei. Oba Rei, Comocum Echicole. O rei é grande como o oceano. Ocum, o mar. Oba como Echicole. Obacaú, Obacaú Ika Biesile. Vocês viram a diferença de Ocum, viram a diferença? Ocum é o mar, Ecum é leopardo. Echicole é firme, forte. Aí ele levantou, me deu um belíssimo colar de Oxalá, entendeu? Mandou o ministro vir e botou em meu pescoço. Cadê ele? Ailton, cadê você que sua avó não está lhe vendo? Ele tem tudo filmado. Quando eu fui no Darramé. Estou mentindo? Ele tem tudo filmado. Então, eu me identifiquei, porque a gente se identifica com uma reza, com uma cantiga. E quando você se identifica, existe uma discussão entre eles. Qual é a discussão? Quantos anos nós estamos longe deles? O maior momento do tráfico é século XIX, com a chegada de Francisco Félix de Souza, que tinha 11 navios negreiros. É o maior traficante da história. Mas se sabe que em 1630, quando os holandeses chegam na Bahia, já existiam livres. Vocês sabiam? Se não sabia, vai lá que vocês vão saber. Já existia negros livres. E sabe-se que muito negro fazia tráfico de escravos. 1630, já tinha negros livres. Porém, Deus me perdoe, meu Deus, o boom do tráfico de seres humanos é 1810, com a chegada de Francisco Félix de Souza. O Souza dele é com S. Agora, da carne de venda é com Z, que nem o meu nome. Souza com Z é para dizer que você descende é carne de venda. Os nomes todos, não vai dar tempo para falar aqui com vocês dos sobrenomes de pessoas escravizadas.
O tempo não dá aqui. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Eu não sei nada, mas vim aprender. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Nós vamos passar o microfone, vovó. Opa, esse é seu, esse é seu. Primeiramente no camarim, antes da gente entrar aqui, conversando com vovó Ceci, com o Nego Bispo fez uma provocação que eu estou levando para a vida ali, né? Que ele fala que os eurocristãos colonialistas, né, fazem perguntas objetivas e nós, negros quilombolas, respondemos também ali coisas que eles não conseguem entender. Porque a nossa resposta é contar história, né? E ouvindo essas histórias de vocês, me sinto um pouco mais distante dos euros cristãos colonialistas, né? Porque foi uma delícia ouvir vocês e poder revisitar depois tudo isso que vocês nos brinda e nos presenteia. Para que a gente possa passar o microfone para as pessoas aqui convidadas aqui na plateia, né? Tem um provérbio africano que diz o seguinte, que quando a cabeça está em casa, o joelho não usa chapéu, né? E aqui na plateia tem muita gente que eu admiro, que eu aprendo, que eu troco e que eu me fortaleço. O tempo não é longo, mas a gente ajusta e adapta a esse tempo. Então, queria abrir o microfone aí para uma, duas perguntas das pessoas que estão aqui nessa roda, nessa gira aqui hoje. Boa noite. Minha pergunta é para o Nego Bispo. Nesse livro A Terra Dá, a Terra Quer, tem um momento que o senhor fala sobre o racismo para além dos seres humanos. E fala da tilápia, dos outros animais. E eu fiquei muito curiosa, né, que esse momento onde a gente vive fortalecendo a nossa identidade enquanto pessoas negras, ouvir, entender o conceito, né, do contracolonialismo e desse racismo que vai para todos os outros seres vivos da natureza, me deixou confusa, mas fez muito sentido. Eu queria saber se eu podia falar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Mais alguém? A gente já faz uma rodada de perguntas. A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Peço licença aqui para, primeiro, dizer que eu estou muito emocionada e me sentindo muito bem representada. Que valeu muito a pena cruzar a cidade para chegar aqui depois de um dia longo. E minha pergunta cabe aos dois, a mais de dois até. Eu sou uma pessoa também que cresci no Nordeste, no sertão da Paraíba, com todas essas vivências que o Nego Bispo trouxe. E aí, só depois da vida adulta, foi que eu vim me assumir e me entender dentro da comunidade do candomblé, aqui em São Paulo já, né? Quando eu entendi a segregação, foi que eu disse, espera aí, eu preciso tomar um ponto de partida aqui, e esse é o meu. E aí, o que eu venho percebendo hoje, né, assim, que as relações de várias gerações, as relações intergeracionais, elas vêm... Quando vovó Ceci fala dessa ideia mais tradicional, e, de novo, assim, eu tenho 40 anos, quando eu digo algumas coisas eu sou tradicional, sim, porque eu aprendi com minha avó, e minha avó era tradicional, e muito que eu aprendi com ela, eu carrego. E aí eu sinto que hoje, essa mistura, essa tecnologia, essa questão toda da juventude, das crianças, né, dos adolescentes, se misturarem um pouco ali com essa considerada modernidade contemporânea, eu sinto que isso também vai distanciando as gerações mais novas dos mais velhos, né? Essa questão do respeito, de pedir a bênção. Meus sobrinhos têm vergonha de pedir a bênção à minha avó se tiver visita em casa. Então, eu queria saber um pouco aí, se na percepção, tanto de Nego Bispo como de vovó Ceci, se vocês observam isso também na vivência intergeracional de vocês, essa dificuldade das crianças que estão crescentes aí, se relacionarem com a cultura do que é nosso, que também é tradicional, sabe? Não sei se me fiz entender. Vamos nessas duas? Então...
a essência do colonialismo é a Bíblia, é Gênese. Eu não sei porquê, historicamente, esse povo questionou as nossas relações com os nossos sagrados e nós tivemos dificuldade de comentar, não é nem questionar, só de comentar as relações dos sagrados deles. É simples. Quem é o povo colonialista? É o povo que foi expulso do Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Quando Deus Jeová disse: a terra será maldita por tua causa. Porque tu me desobedeceu? Porque tu comeu do fruto proibido? Tu haverás de comer com fadiga do suor do teu rosto. E as tuas futuras gerações terão a maldição perpétua. Nesse momento, esse Deus criou o trabalho como castigo. Quando ele diz, haverás de comer com fadiga do suor do teu rosto, ele está criando aqui o trabalho. E trabalhar logo é castigo. Por isso que nós, dos quilombos, não gostamos de trabalhar. Porque os nossos sagrados não nos castigaram. Eu estou dizendo do quilombo porque o contrário de Casa Grande não é senzala. O contrário de Casa Grande é quilombo. É outra história. Eu não tive na senzala, meu povo não teve na senzala. Meu povo teve no quilombo. Mas teve o povo que teve na senzala. Mas só dizer que a relação da senzala com a Casa Grande é uma. A relação do quilombo com a Casa Grande é outra. Bom, então esse povo que foi expulso do Jardim do Éden, ele foi levado por Moisés para a Terra Prometida. Onde é a Terra Prometida? Esse povo chegaram na Terra Prometida, talvez seja São Paulo, talvez seja Nova York, talvez seja a cidade grande, a Terra Prometida. Eu digo que talvez seja, porque hoje eles estão querendo voltar para a Terra, eles estão querendo voltar para o Jardim do Éden. O pessoal da agroecologia, o pessoal da permacultura, são europeizados também, estão querendo voltar agora e querem ensinar a nós como viver nos quilombos. Nós não fomos expulsos, nós continuamos no Jardim do Éden. E agora nós estamos com dificuldade para receber esse povo, porque eles sofreram várias consequências pelos castigos ao ser expulso. Estou colocando isso para dizer que eles são os colonialistas. Esse povo vive de querer consertar a vida alheia. Agora vamos para a questão da sua pergunta. Eu vivo na Caatinga, pessoal. Na Caatinga. O povo de São Paulo, quando olha para a Caatinga, ignora a possibilidade de se viver ali. Tem muita gente que nasceu na Caatinga e está aqui em São Paulo dizendo que fugiu da seca. Foi não. Não foi porque minha mãe não precisou fugir da seca. Eu não precisei fugir da seca. Minha avó não precisou fugir da seca. Em 2017, na minha roça, deu uma chuva só. Eu estou vivo. Para chegar nessa fala, o que é que ocorre? Vocês já viram na televisão, nos jornais, as imagens de animais mortos na seca? Já, né? Que animais? O gado. Vocês já tinham pensado nisso? Quais são os animais que morrem na seca? O gado. Porque o gado não é de lá. Os porcos, catitu não morre, os veados não morrem, as cabras não morrem, as juriti não morrem, os tatu não morrem, as cutias não morrem, os ratos não morrem, os preá não morrem, a serpente não morre e nós não morremos. A Caatinga é um bioma contra-colonialista. A Caatinga não se permitiu ser colonizada até agora. Bom, mas o sistema insiste. Quer levar gado para lá. Morre, principalmente o gado holandês. Olha, o holandês morre mais rápido. Bom, na Caatinga, agora eu vou contar a história, é rápido. Na Caatinga tem uma planta chamada jureminha. A jureminha ela é uma planta rasteira, vocês não vão nem imaginar, porque só tem lá, ela é nativa de lá. Mas ela tem 27,75 de proteínas bruta. A planta que mais se aproxima da jureminha, aqui tem muito, é a leucena. Aqui é cheio de leucena. Todo terreno vazio aqui tem leucena, é uma leguminosa que cresce. Não é obrigado vocês saberem o que é, não. É saber que a leucena tem 25% de proteína, a jureminha tem 27,75. Eu cheguei no banco do Nordeste, Banco do Nordeste.
e falou, eu quero um financiamento para plantar jureminha para os meus animais. O que o Banco do Nordeste disse? Não. Eu financio leucena, mas não financio jureminha. Como assim, moço? A jureminha é nativa. Ela se propaga naturalmente, ela tem mais proteína do que a leucena. E por que você não financia a jureminha? Não financiou. E não financiou, e eu também não aceitei a leucena. Mas plantei na minha roça um eito de leucena e plantei um eito de jureminha. E chamei ele para ir olhar. Ó, você está vendo? Vou soltar meus animais, vamos ver para onde é que eles vão primeiro. Eles foram para a jureminha. Você está vendo, moço? Por que eles não financiaram o jureminha? Porque a jureminha, ela é nativa da caatinga. Ela não pode ser globalizada, ela não pode ser universalizada. Por isso ela não é financiada. Isso é colonialismo, isso é racismo vegetal. O banco financia aquela planta que pode ser globalizada. Isso é racismo vegetal. Como levar gado holandês para a caatinga é racismo animal. Por que não cria os animais que já estão lá? Por que a gente não cria caititus? Por que a gente não cria veado? Por que a gente não cria cutia? Que a carne é muito boa. Então, isso é racismo vegetal, isso é racismo animal, isso é pior. Isso é racismo de biomas. Então, isso é colonialismo. Por que você diz que a Amazônia é o pulmão do mundo? Porque a Amazônia tem muita água? Bom, pois a Caatinga tem muito sol. Nem dá para viver sem água, nem dá para viver sem sol. E agora? Então, se a Amazônia é o pulmão do mundo, talvez a Caatinga seja o cérebro. Talvez a Caatinga seja a cabeça do mundo. E aí? Então, a gente às vezes pensa que a questão está só na humanidade. Quando eu nasci, tinha uma diversidade de variedades de manga. Hoje você entra no supermercado, quantas espécies de manga tem? 2, no máximo. Se for na Europa, só tem uma, que é a manga do avião. Lá só tem uma. Banana do mesmo jeito, você tinha uma enorme variedade de banana. Hoje você tem 2. Então, prestem atenção, pessoal, que no supermercado, cada vez mais a tendência é ter uma única fruta. Por que isso? Porque o colonialismo tem como essência a alimentação. É na alimentação que se controla o animal domesticado. Vocês que domesticam cachorro, o que vocês fazem para ele? Vocês dão uma única ração. Não tem nem variedade. Ele tem que comer aquilo todos os dias. Sabe para quê? Para ele acreditar que se libertar de você, vai morrer de fome. A gente convence o animal que só aquela comida serve. Ele poderia sair por um mato aí comendo meio mundo de coisa que ele sabe pegar no mato. Ele acredita que ele tem que comer aquilo. Então, o alimento também é um instrumento de controle e de colonização. Pesado. Muito potente. Então, quando se discutir colonialismo, então os decolonialistas, que é uma galera necessária, as pessoas me perguntam, você tem alguma coisa contra os decolonialistas? Nada. É simples. Quem é que deve ser decolonialista? Você foi colonizado, Nenê? Fui, então tudo se vira. Agora, eu não fui. Como eu não fui, eu não posso ser descolonizado. Como é que você vai desfazer uma coisa que não foi feita? A outra questão que eu tenho, que não é contra os decolonialistas, é até a favor deles. O colonialismo parou? Não. O colonialismo continua. Os mesmos europeus que vinham aqui pegar o pau-brasil estão indo lá na Caatinga pegar o sol. Levando o sol em forma de energia eólica, energia elétrica, e ainda diz que é energia limpa. Estão levando o vento, os europeus, é de Portugal, é da Espanha. Estão levando o vento em forma de energia elétrica, assim como levava o pau-brasil. Isso é, de novo, colonialismo, isso é levar o que é nosso para lá. E vocês aqui estão assistindo e dizendo que é energia limpa. Sim, pode até ser limpa, mas é violenta. Parece que vocês não sabem a língua portuguesa. Obrigatoriamente, nem tudo que é limpo é bom. Como nem tudo que é sujo é ruim. Limpeza não significa sinônimo de calmaria, não. Limpeza pode ter violência. Então, eu estou colocando isso para dizer que o colonialismo é o vírus da pandemia humana. Porque a humanidade é uma pandemia. A humanidade acredita que só ela serve. Quando alguém acredita que só esse alguém serve, é esse alguém que não serve. Só a humanidade precisa de tomar remédio.
As outras vivências não precisam. Só a humanidade precisa estudar depois de ser adulta. As outras vivências não precisam. As outras vivências, quando atinge a idade adulta, já sabe tudo o que precisa para viver. Só a humanidade precisa continuar estudando. Então, colocando isso para lhe dizer que esse livro é o livro que eu não queria escrever, né? A Terra Dá, a Terra Quer. Hoje é um dos livros mais vendidos na categoria Ecologia, para minha surpresa. Mas esse livro, eu não entendi por que eu escrevi esse livro. Eu não queria, mas os amigos... Aí agora que eu entendi. Esse livro, pessoal, ele é o livro que veio para ensinar às pessoas que não sabem falar. Então, esse livro é um livro que ele veio para ensinar as pessoas que só sabem ler a falar. Ele é um livro da oratória. Qualquer pessoa que lê esse livro vai me escutar falando, vai escutar outras pessoas falando, vai escutar a mãe Joana falando, porque ele é um livro que veio para ensinar a falar, porque só depois que as pessoas da academia aprenderem a falar, a gente vai se entender. Porque aí vão saber ler, vão saber falar, então vai se entender nas duas linguagens. E aí eu acabei perdendo um pouco do que você falou, mas o vovó Ceci com certeza vai lhe dar a resposta necessária. Então, eu tenho uma característica totalmente diferente aqui do mestre. Na organização que eu trabalho, que é o Espaço Cultural Pierre Verger, que foi criado em memória de meu pai Fatumbi, quando as crianças chegam, só tem aquela entrada, onde eu fico sentada. Todos eles chegam, o que se faz? Primeiramente, bom dia e a bênção. Quando eles passam, não falam comigo, eu digo, meu senhor, chega aqui, sua bênção, o senhor está bem? Aí ele me olha assim, no outro dia ele não faz mais. Ele já chega tomando a bênção, eu ensinando a bênção a tomar, a respeito aos mais velhos, a respeito aos coleguinhas, que eu tenho, foi o que eu aprendi. Minha mãe mesmo não tinha muito jeito de tomar bênção. Eu tomava a minha avó, porque eu não fui criada assim. Porque tudo é uma questão de criação. Então, eu fui aprender, por isso eu digo a bênção aos meus mais novos, os meus mais velhos, os meus iguais. Porque isso eu aprendi dentro do candomblé, né? A palavra até candomblé é errada, vem de candombe, que é uma manifestação que tem no Uruguai. Na realidade, é melhor dizer culto a orixás. Então, a ancestralidade dentro do culto de orixá é uma coisa muitíssimo importante, não só lá, como toda a África do Norte. Toda a África do Norte e algumas influências que se conhece, o respeito ao mais velho. Então, eu passo para minhas crianças o que eu fui aprender. Entre outras coisas, eu trabalho com umas crianças que não são brinquedo. Então, observe bem, tem crianças lá que chegam no pé do outro e faz assim, ó, com a ponta do tênis, aperta o dedinho do outro. Eu vou lá e digo assim, vem cá, você gostaria que eu fizesse isso? Eu apertei o dedinho dele. Ou minha avó. Eu disse, olha, a gente não faz com os outros aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Entendeu? A mesma dor que ele vai sentir, você sente. Então, a gente começa daí. O respeito a todas as pessoas, sejam elas como elas foram. Um dia desse aconteceu uma coisa muito engraçada. Um menino brincando com a menina, vejam bem, ele estava com vestido de menina. O menino estava com a roupinha de menino e tinha um vestido em cima dele. Aí alguém foi e perguntou para o pai dele, é menino ou menina? Aí o pai respondeu, pergunte a ele. Entendeu? Porque a criança, ela não está vendo a diferença de nada. Muitas vezes quem põe a diferença somos nós. Nós que botamos a diferença. Nós que fazemos as pessoas se separarem. Muitas vezes somos nós que fazemos isso que chama segregar, classista,
Às vezes não é racista, mas é classista. Tem tudo isso. Não é aquela criança pequena que faz, é o meio em que ela vive. Então, onde eu trabalho, eu tento, dentro da minha ignorância, fazer com que essas coisas sejam todas derrubadas, que haja apenas o respeito, a compreensão. Não estamos aqui para separar, estamos para juntar, para agregar, para entender, para ver se cria-se um mundo melhor, porque o passado já foi. O presente é hoje, o amanhã virá. Vamos viver o presente fazendo boas coisas para o futuro, para quando não estivermos mais aqui. Mas aqueles que nos conheceram tentando fazer essas coisas, há de, como eu digo, sempre lembrar, não, eu vou fazer isso aqui, porque no passado eu achei quem fizesse por mim. Então, essa é a minha lógica. Entende? Hoje eu faço, eu não tenho nada na mão. Só se não tiver mesmo, porque se tiver eu divido com todo mundo. Porque amanhã os que vierem depois de mim, acha com quem faço com eles em memória das coisas que eu fiz. Porque a gente só ganha aquilo que a gente dá. Só se recebe o que se dá. Então, às vezes a gente recebe uma coisa ruim de uma pessoa que a gente achava que era amigo. E não é mais à frente, aquele que a gente nunca contou com ele que vai nos ajudar. Então, acho que tem que ter a compreensão, tem que ter respeito em todos os lugares, com quem quer que seja, entendeu? Tudo, porque o mundo é isso. Já tem muito problema, não é, mestre? O senhor mesmo estava dizendo aí, um bocado de filosofia, aonde a gente procura a resposta, aí vem uma coisa que já vai em cima daquilo que a gente tinha aquela resposta. Então, a gente tem que agregar as coisas, não dificultar, facilitar. E cada um dá aquilo que pode, aquilo que tem, contribui de alguma forma para o bem-estar de uma comunidade. Cada um tem seu saber, cada um tem sua filosofia. Vamos juntar tudo para ver o que dá. Não é verdade? Eu penso assim. Tem alguma pergunta a mais para fazer? Oh, desculpa, mestre. Aí alguém? Alguma dúvida? Zerei o game, hein? Chamado de mestre por vovó Cici, né? Bom, a gente está com um horário um tanto quanto apertado e que a gente possa também aprender de outras maneiras que não seja somente com a palavra, né? A gente vai fechar essa roda, né, essa gira e recomeçar de outras maneiras para que Nego Bispo e vovó Cici possa interagir com vocês de outras maneiras também. Antes de passar a palavra para a consideração de vocês, o que vocês quiserem trazer para a gente dentro desse grande festival chamado Omodê, e nesse encontro de hoje, que parte da questão da família, infância e comunidade, né, dizer da minha felicidade, né, e da responsabilidade de estar aqui mediando esse encontro, dizer que não nos falte sofisticação para compreender todas as histórias que Nego Bispo e vovó Cici trouxe aqui para a gente nessa noite, dizer que muitas vezes a gente busca referências em teorias, na palavra deitada, né, na palavra escrita. Lembro quando li Foucault no livro Kindese, A Arte de Educar Criança no Congo, e lendo o livro, eu falei, nossa, mas a minha infância foi muito parecida, né? Mas eu não reconhecia tudo aquilo que eu vivi em casa, com a minha avó, com o meu avô, com os meus primos, com os meus irmãos, como ensinamentos. E agradecer a oportunidade de estar tendo esse ensinamento, ou essa provocação de reconhecer tudo que vivi como um ensinamento das tecnologias aprendidas ao longo da vida aqui com vocês. Então, passo a palavra para as considerações de vocês. Mais uma vez, em nome do SESC, agradecer a presença de vovó Cici, Nego Bispo, de cada pessoa aqui presente. Agradecer a Gabi e Karina, que nos auxiliaram aí como intérpretes, né? E como Nego Bispo diz, né, não é começo, meio e fim, e sim começo, meio, começo, né? Então, suas considerações. Então, eu quero agradecer muito a generosidade de vovó Cici de trazer para nós, né,
tanta sabedoria, eu vou dizer sabedoria porque é a palavra que eu aprendi lá no nosso quilombo, mas tanto conhecimento e tanta contribuição para as nossas vidas. E eu quero sugerir uma coisa que eu tenho sugerido sempre ultimamente. Pessoal, outro dia uma pessoa me ligou e disse: Nego Bispo, eu quero ir no quilombo fazer umas pesquisas no meu mestrado, mas enfim, eu estou preocupada. Tem alguma coisa na qual eu possa ajudar o quilombo? Falei: mude a pergunta, minha querida. Digo: Nego Bispo, eu estou precisando de ajuda do quilombo. Tem alguma coisa na qual o quilombo possa me ajudar? Porque nós não estamos lhe pedindo ajuda nenhuma. Nós estamos tão bem aqui, tão sossegados. Então, as pessoas, quando vão ao quilombo, vão olhando para a gente como se nós fôssemos coitados. Nós não somos coitados. Nós temos condições, nós nunca perdemos, nós estamos aqui. Então, o que tem me chamado muita atenção é como as pessoas nas cidades tratam a geração avó. E como as pessoas nas cidades tratam a geração neta. Então, eu tenho dito que uma das melhores maneiras que nós temos hoje de enfrentar essa situação é indo nos asilos. Mas não é indo nos asilos ajudar aos avós e às avós que estão lá, não. É indo lá pedir ajuda. Tire um final de semana, vá num asilo, que você, mesmo que não tenha nenhum parente ou uma parenta sua, chegue lá e comece a conversar com aquele povo. Dá atenção. Não precisa levar comida, não precisa levar dinheiro, precisa levar atenção. Atenção, pessoal. Eu estava no Rio de Janeiro, ainda na minha fase jovem, tipo 19 anos, sentei num banco da praça, ao lado de um senhor, e fiquei ali, perguntando sobre o Rio de Janeiro para esse senhor, e sobre a vida como um todo. De repente, vem um moço de gravata, compra um saco de milho e joga para os pombos. Aí, na mesma movimentação, passa aqui e dá um dinheiro para o senhor que está do meu lado e diga: para você comprar um pão. E ele passa. Aí o senhor me pergunta: o que você acha desse moço? Olha, eu achei ele um cara generoso. Deu milho para os pombos, deu dinheiro para o senhor comprar um pão. Ele disse: é aí que está a questão. Com o mesmo gesto que ele deu milho para os pombos, ele me deu dinheiro para comprar o pão. O que é o milho e o pão? Ração. Ele nos deu ração, a mim e aos pombos. Porque ele sabe o quanto ele é responsável pelos pombos estarem ali fora do seu habitat. Ele sabe o quanto ele é responsável por eu estar aqui, fora do meu lar. Esse moço praticou um desencargo de consciência. Não tem nada de generosidade. Aí eu perguntei: meu senhor, e onde está a generosidade? Ele disse: em você. Em mim? Como assim? Você sentou do meu lado, não me chamou de mendigo, está conversando comigo de igual para igual. Você é um menino, você está limpinho, eu estou com uma semana sem tomar banho. Você me deu o que tem de mais nobre em você. E eu perguntei: o que, senhor? Ele disse: atenção. Você me deu atenção. Eu carrego isso para toda a minha vida e é por isso que eu estou dizendo. A geração avó que está no asilo precisa de atenção, pessoal. E não é o Estado que vai dar essa atenção, somos nós. E se nós não fizermos isso, nós somos pior do que o Estado. As crianças que estão confinadas nas creches, pessoal, sem afeto, sem carinho, sem escutar a história de vida real, essas crianças estão sacrificando o seu imaginário, o seu futuro. E não é o Estado que tem que cuidar disso, não. O Estado não existe, o Estado é uma abstração. Nós não somos criatura do Estado, não. É o Estado que é a nossa criatura. Quem tem que cuidar dessas crianças somos nós, pessoal. E assim, eu quero encerrar fazendo uma declamação, que eu acho que essa declamação é uma coisa que nos move e muito, que é assim: caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies.
Nadando contra as marés, atingimos a força dos mares. Edificando nos lamaçais, atingimos a firmeza dos lajedos. Habitando nos rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Nós somos o começo, o meio e o começo. Nós existiremos sempre, sorrindo nas tristezas, para festejar a vinda das alegrias. A nossa trajetória nos move, a nossa ancestralidade nos guia. Gratidão. Muita sabedoria. Então, em respeito a todos vocês, seus ancestrais, eu vou pedir para todo mundo ficar de pé. Será que vocês conseguem me ouvir sem o microfone? Eu te ajudo. Então, tá bom. Todo mundo, ó, faz assim com o corpo, todo mundo. Isso, vamos relaxar. Todo mundo. Então, gosta de canto. Epa, pelo avesso. Não pode. Olha, o ritmo, todo mundo vai fazer assim com a mão, ó. E olha, todo mundo. Bate, olha o corpinho. Araie baba jé, baba murió. 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 Araie baba jé, murió. Araie baba jé, baba murió. Araie baba jé, baba murió. Araie baba jé, baba murió. Muito obrigado. Sabe o que foi que eu disse? Onde quer que vocês estejam, os olhos de Deus estejam sobre vocês. Axé. Muito obrigado. Mutumbá, 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 todos vocês. Obrigada. Bom, e assim a gente fecha essa noite de hoje. Mais uma vez agradecemos a presença de cada pessoa aqui presente. Acho que vamos embora alimentados, né, pulsantes, com tudo que a gente ouviu, viveu e sentiu. E se eu pudesse fechar com alguma expressão, isso, o que foi vivido aqui, eu diria que foi uma reza bonita. Então, agradecer em nome do SESC São Paulo e que a gente possa nos esbarrar em outras encruzilhadas, em outros encontros como esse. Então, muito obrigado, boa noite a todos. O SESC agradece a presença de todas, todos e todos. Aproveitamos para convidá-los a continuar acompanhando a programação do OMODE, esse Festival SESC de Arte e Cultura para a Molecada, que continua até o final do mês de agosto. E na semana que vem, na quarta-feira, dia 16, teremos um próximo bate-papo, que vai ser o Terreiros, Quintais e Brincar, com a Ellen de Lima Souza e Lucilene Silva, e a mediação do Jackson Cruz Magalhães. Estão todas e todos convidados. Aproveitamos também para informar que o SESC dispõe de serviço gratuito de van até a estação Luz do metrô, e o acesso é pelas escadas e elevadores. Obrigada.